Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal do Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo com as últimas notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahia. Agora, vamos para a notícia. O Bahia enfrenta um grande desafio nesta quarta-feira se quiser seguir vivo na Copa Libertadores. A equipe precisa vencer o Internacional, em pleno Beira-Rio, para garantir a classificação às oitavas de final da competição continental. O confronto direto entre as duas equipes definirá o segundo classificado do Grupo F. O Internacional soma 8 pontos e tem a vantagem do empate para avançar. Já o Bahia, com 7 pontos, depende exclusivamente da vitória para continuar na Libertadores. A liderança da chave pertence ao Atlético Nacional, com 9 pontos. O Nacional do Uruguai, com apenas 4, já está eliminado e não tem chances de alcançar a segunda posição. Resta, portanto, uma vaga em disputa entre colorados e tricolores. Além da dificuldade do confronto, o Bahia terá que superar um tabu que já dura mais de uma década. A última vitória do tricolor no Beira-Rio foi em 2014, pela Copa Sul-Americana, quando venceu por 2-0 na ida e empatou em casa para avançar na competição. Desde então, os números são amplamente favoráveis ao Internacional quando recebe o Bahia em Porto Alegre. Nos últimos 7 confrontos no Beira-Rio, foram 6 vitórias dos gaúchos e apenas um empate. O histórico geral em Porto Alegre também não anima os torcedores baianos. Em 30 partidas com o mando do Inter, o time colorado venceu 21 vezes. O Bahia só conseguiu 3 triunfos, além de 6 empates. Os números representam um aproveitamento de 76,7% para os gaúchos e apenas 16,7% para os tricolores. A vantagem do Internacional em confrontos diretos se estende mesmo quando se consideram os jogos em Salvador. Desde 2014, foram 17 partidas, com 11 vitórias para o Inter, 4 empates e apenas 2 vitórias do Bahia. As únicas 2 vitórias recentes do tricolor sobre o Colorado foram em ocasiões bem distintas, a já mencionada pela Sul-Americana, em 2014, e uma vitória por 1-0 na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Por outro lado, o Internacional tem feito do Beira-Rio um verdadeiro trunfo em competições continentais. Desde o início do século, o time perdeu apenas 4 vezes atuando como mandante na Libertadores. Em 55 partidas em casa no torneio sul-americano, o Inter soma 40 vitórias e 11 empates. O desempenho dentro de seus domínios impressiona, com um aproveitamento de 79,4%, tornando o estádio um verdadeiro caldeirão em noites decisivas. Essa força histórica dentro de casa é um dos grandes aliados do time de Eduardo Coudet. Jogar com o apoio da torcida e precisando apenas de um empate torna o cenário bastante favorável aos colorados. O Bahia, por sua vez, aposta na superação e na chance de quebrar o longo jejum como visitante diante do Inter. Ciente da dificuldade, o time de Rogério Ceni deve entrar em campo com postura ofensiva e espírito de decisão. A missão tricolor é clara: vencer para continuar na Libertadores. Um empate ou derrota empurraria o Bahia para os playoffs da Copa Sul-Americana, como prêmio de consolação pela terceira colocação no grupo. Além da pressão natural de um jogo decisivo, o fator psicológico também pesa. Romper um tabu de 11 anos em um estádio historicamente difícil pode servir como combustível extra para os baianos. Independentemente do resultado, a expectativa é de um confronto intenso e marcado pela tensão de um jogo que vale muito. Internacional e Bahia se enfrentam com objetivos claros, e só um deles seguirá sonhando com a glória continental. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o Esquadrão. Após a vitória do Grêmio sobre o Bahia, o técnico Mano Menezes não poupou palavras em sua entrevista coletiva. Visivelmente incomodado com as reclamações da equipe adversária em relação ao pênalti marcado a favor do time gaúcho, o treinador foi direto e contundente. Segundo Mano, o lance que originou o pênalti foi claro e indiscutível. Para ele, o protesto dos jogadores e comissão técnica do Bahia é exagerado e demonstra falta de maturidade para lidar com o resultado de uma partida. Tem que parar com esse chororô toda vez que se perde.
Foi pênalti sim, não tem o que discutir. Em vez de ficarem reclamando, deveriam olhar para os próprios erros e aprender com a derrota, disparou o comandante gremista. O treinador ainda afirmou que o futebol exige postura e responsabilidade, especialmente nos momentos mais difíceis. É preciso saber perder. Tem que ser homem para admitir quando se é superado dentro de campo, afirmou Mano. Ele ressaltou que o Grêmio venceu com méritos e não por causa da arbitragem. A nossa vitória foi justa. Fizemos por merecer. Eles não podem usar o árbitro como desculpa para a derrota, acrescentou o técnico. Mano também destacou a grandeza do clube que comanda. Segundo ele, a camisa do Grêmio tem peso, tradição e história. Aqui é Grêmio. Nossa camisa impõe respeito. Não é qualquer um que vem aqui e nos bate, disse. Em tom crítico, o treinador sugeriu que o Bahia ainda precisa construir uma trajetória mais sólida no futebol brasileiro e sul-americano. Se querem ser respeitados, que conquistem títulos. Que façam história, que mostrem força, comentou. De acordo com ele, o respeito no futebol se conquista com trabalho, desempenho e conquistas, não com reclamações após cada revés. Não adianta só reclamar. Tem que ir para o campo, jogar bola e provar que merece estar entre os grandes, afirmou. Para Mano, o Bahia tem potencial, mas ainda está longe de alcançar o status dos clubes mais tradicionais do país. Eles têm uma torcida apaixonada, têm estrutura, mas falta algo mais, falta mentalidade vencedora, avaliou. O treinador ainda fez questão de reforçar que o momento pede mais ação e menos lamentação. Em vez de chorarem por um lance, deveriam estar treinando, corrigindo os erros e se preparando melhor para os próximos jogos, provocou. Ele terminou a entrevista com uma mensagem direta ao elenco adversário. Aceitem a derrota, ergam a cabeça e sigam em frente. Futebol é isso. Nem sempre se ganha, mas é preciso aprender a perder, concluiu. A repercussão das declarações de Mano Menezes foi imediata, com torcedores e jornalistas reagindo nas redes sociais. Enquanto alguns apoiaram o técnico gremista, outros criticaram o tom das falas, considerando exagerado e desrespeitoso. Nos bastidores do Bahia, o clima ficou ainda mais tenso após a coletiva. Embora ainda não tenham se pronunciado oficialmente, membros da comissão técnica e jogadores demonstraram incômodo com o conteúdo das falas. A expectativa é que o Bahia se manifeste nas próximas horas sobre as declarações do treinador gremista, já que a polêmica tomou grandes proporções na imprensa esportiva e entre as torcidas. Seja qual for a resposta do clube baiano, o fato é que Mano Menezes colocou mais lenha na fogueira e reacendeu uma rivalidade que promete novos capítulos nos próximos confrontos entre as duas equipes. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do tricolor. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!